E a primeira pergunta que eu lanço para as duas é: como é que começou a trajetória de vocês no MBL? Já que a pergunta é a mesma, acho que pode começar primeiro respondendo a Thaís, que eu acho que está há mais tempo do que a Samara, se eu não me engano. Sim, sim. Vou contar uma história curiosa que eu acabei de contar na outra live. Assim, eu não resisti, eu tive que fazer esse comentário, eu farei aqui também, né? Porque a gente quer trazer alegria para o povo que está aí assistindo a gente do outro lado, né? Então, eu queria dizer, gente, que quem me inspirou a entrar na política foi uma mulher. Olha que coisa Ó, boa, né? Foi uma legal. mulher. Mas não foi pro bom, não foi pro lado bom, não. Quem me inspirou a entrar na política foi a Dilma, sabe? Ó, Foi a Dilma. Foi a primeira vez que eu olhei e falei: o que que essa mulher tá fazendo aí? Como que uma pessoa igual ela tem a capacidade de se tornar presidente desse país e fazer as asneiras que ela está fazendo e falar as besteiras que ela está fazendo? Onde já se viu isso? Fiquei revoltadíssima, fiquei assim completamente revoltada e eu comecei por conta própria a ir para as ruas, né, em 2016, sozinha, eu sozinha, né, porque na minha casa todo mundo petista, né, meus pais, meus tios, todo mundo, assim, tem um histórico de vida inteira, assim, votando no PT, né, e antes eu era uma pessoa totalmente alheia à política, né, eu acho que como a maior parte dos brasileiros não se interessa por política, eu também não me interessava por política, até que eu comecei a perceber que isso batia e doía no meu bolso. Aí, meu filho, quando mexe com o bolso do brasileiro, o bicho pega, viu? E já trabalhava, né? Enfim, mas eu não estava aturando mais, eu não aguentava mais ouvir aqueles escândalos de corrupção que estavam acontecendo em um mensalão, né? E a Lava Jato iniciando ali os processos, né? E aí eu perguntei para mim, o que que eu posso fazer para mudar? Eu não sei, mas eu sei que tem um bando de gente indo para a rua querendo mudança. Então, assim, a primeira coisa que eu vou fazer, o primeiro passo é ir para a rua ver essa galera e conversar com essa galera e tá lá no meio. E aí eu fui sozinha para as ruas e comecei a participar de todas as manifestações desde 2016, né? E aí eu comecei a conhecer o MBL, conheci o pessoal, né? O primeiro contato que eu tive com a política foi através do Arthur Duval. Arthur, você sim me inspirou de forma positiva. Muito obrigada, viu? Tenho que deixar aqui os meus agradecimentos a Arthur Duval, Tutu Duval. Porque eu percebi que as ideias dele batiam com as minhas ideias. Né, que bom, eu falo, caramba, então, assim, era quase uma condenação, é quase um crime você dizer que você era de direita alguns anos atrás, você era completamente massacrado, principalmente por uma pessoa que vem de uma família pobre como eu, né, uma família simples, e que estudou em escola pública, né, que, enfim, teve que vir lá de baixo mesmo e participou de todos esses processos, então, assim, era quase um crime você dizer que você era de direita, que você achava que tinha que ter sim justiça nesse país, que se um bandido roubar ele tem que ser preso mesmo, sabe, coisas desse tipo. E aí eu comecei a perceber isso, que o Arthur tinha a mesma cabeça que eu, e aí eu falei, poxa, então isso é ser de direita? Legal, vou começar a acompanhar. Comecei a acompanhar, e aí, então, eu fui me introduzindo ao MBL, né? Conheci a galera ali nas campanhas de 2018. Foi a primeira vez que eu tive um contato mais profundo com o MBL e eu comecei a participar do núcleo mesmo, fazer alguns vídeos, escrever alguns textos. Fui recrutada por mulheres, né, no MBL, então é importante deixar isso claro. Nós temos um espaço aqui reservado para nós, né? Que é um espaço dividido, assim, na verdade, né, que a gente divide com os homens e é um ambiente muito respeitoso, muito gostoso de se estar. E aí é isso, né? Aquela ânsia por fazer mudança no país me fez aí abraçar alguns trabalhos dentro do núcleo, do MBL, né? Depois eu vim assumir a coordenação do núcleo e também fiquei à frente do trabalho da equipe de criação, né? Então, hoje, tudo que a gente posta aí nas redes sociais, o MBL São Paulo, né? Aí eu estou à frente desse trabalho e, enfim, já trabalhei na campanha também dos nossos queridos candidatos, né? Ajudando aí o Beraldo, Amanda, enfim, todos os outros também, né?
E não consegui mais sair do MBL, porque foi o único lugar que eu encontrei que representa os meus pensamentos, e é um lugar onde eu tenho segurança e liberdade para agir, pensar, para propor, e sou ouvida, e isso é muito gratificante. Nessa época lá das manifestações, 2016, tu estava na faculdade já? Sim, já estava na faculdade. Já Então, estava, deixa eu ver se já estava. Na verdade, eu estava ingressando na faculdade. Eu ainda não tinha, enfim, feito um ano completo ainda de faculdade, né? Estava no primeiro semestre ali do curso de administração, né? Mas antes disso eu já tinha essas ideias de direita que eu não sabia que era ideias de direita. Né? Eu achei mas, só que eu era uma revoltada só com as coisas que a esquerda defendia, em suma, assim, né? mas não sofria nenhuma pressão na universidade por conta disso, por conta das tuas participações, ou era tranquilo? Então, na verdade, o espaço, o ambiente que eu estava na faculdade, as pessoas eram bem tranquilas, a não ser alguns professores que queriam impor suas ideologias goela abaixo, nossa, mas eu como uma boa ateniense, tribuna, contestadora, que fazia a mediação entre a diretora e o professor, fazia os abaixo-assinados para tirar eles da sala, porque as pessoas tinham que ter liberdade de pensar e ser quem elas são. E, na verdade, na minha sala de aula, a gente pouco falava sobre isso, né? A gente teve só um professor que, enfim, quis dar showzinho, porque a gente não compartilhava das mesmas ideias que ele, mas eu nunca tive medo de impor aquilo que eu achava que era certo, né? Então, eu sou uma pessoa difícil, assim, nesse sentido, porque eu vou falar o que eu acho. Pode ser o que você, enfim, acha diferente e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Cada um tem o direito de pensar o que quiser, afinal, cada um tem uma vivência, uma família, uma cultura, uma religião diferente, tudo isso influencia na formação do seu ser, né? Isso aqui que eu sou hoje foi construído ao longo de muito tempo, com muitas indagações, perguntas, muitas conversas com pessoas de diferentes classes sociais, políticas, ideológicas, religiosas, né? E me fez ser quem eu sou hoje. Então, nunca tive medo de impor o que eu achava que era certo, né? Quase que o professor me tira da sala, de eu dizer que a empresa não é obrigada a dar um vale-refeição para o funcionário. Se assim foi tratado desde o início da contratação, ele queria me crucificar. Né? Ele achou que eu era Jesus, ele queria me pôr na cruz, que ele achou um absurdo. Eu falo, onde já se viu a empresa não dar um vale-refeição, empresa privada, tá? Não vale refeição para o funcionário, tem a obrigação de dar o vale refeição para o funcionário, né? Então, foi sempre desse jeito, né? Mas a gente conseguiu vencer, e aí sabe qual que foi o final dessa história? A gente consegue convencer os amigos da faculdade, hoje eles estão praticamente lá, um pé no MBL, acompanham todo o trabalho, então o objetivo foi concluído. Show. E tu, Samara, qual é a tua trajetória no movimento? Como é que começou? Bom, a minha trajetória acho que foi bem diferente da Thaís. Na verdade, tipo, eu entrei na faculdade em 2015, no finalzinho de 2015, de administração também, olha que coincidência. E foi o primeiro contato assim que eu tive com a direita. Porque até então, né, a gente, tipo, eu sempre achei que essa briga entre direita e esquerda não fazia sentido. E que, tipo, eu não era nenhum dos dois, eu era, tipo, centro e tudo mais. Só que a gente é muito doutrinado na escola, né? A gente não consegue enxergar o que a gente está acreditando que é direita, por exemplo, o PSDB era e nunca foi. Como a gente não tinha ideia aqui no Brasil, muita tradição na direita, né? Do que era direita no Brasil, a gente acreditava que o PSDB era a direita que existia, mas ele, na verdade, cumpria esse papel porque ele era a oposição, porque a gente tinha o PT aqui. E aí, na faculdade, eu conheci uns amigos meus liberais na época. E aí, tipo assim, foi a primeira vez que eu tive esse contato. Aí a gente começava a discutir, sabe, coisa de política. Aí eu falava assim, interessante como esse cara pensa, não sei o quê. Aí eu perguntei, né, tipo, ele era meu amigo, um dos meus amigos, eu perguntei, onde você procura as coisas, não sei o quê. Aí eu
porque eu tinha começado já a procurar alguns nomes de direita para conseguir entender o que ele estava pensando e de onde que vinha o argumento que ele tinha. E aí ele pegou e falou assim, não, você tá seguindo uns caras muito estranhos. Pega esses caras não, vou te passar um cara aqui, chama Mamãe Falei. Aí eu fui e vi, né, os vídeos aí do Mamãe Falei e tal, do Arthur, na época. E aí eu achei bem interessante tal, a forma que ele aborda os assuntos. E na época falou muito comigo, beleza. Só que eu não pensei em entrar na política, nem em participar disso, sabe? E aí o tempo foi passando, e aí depois, na época, na eleição de 2018, eu estava mais tipo, focada no trabalho inicial do Novo, que ele estava fazendo. E aí, só que eu vi, tipo, tanto que estava ficando esquisito depois que passou a eleição, né, de 2018. E aí, depois disso, quem me resgatou foi Kim Kataguiri, porque aí eu assisti os vídeos dele e ele me inspirou realmente a, tipo, participar mais do MBL. Tipo, acabei me envolvendo, né? Assisti os vídeos dele e aí vamos entrar nos grupos de WhatsApp, vamos começar a fazer coisa e tudo mais. Aí veio a Academia MBL. No caso, eu entrei no ano passado, eu fiz o primeiro ano, né? Inclusive, a Thaís é monitora do primeiro ano, só que ela não foi monitora da minha turma. E aí, na minha turma, a gente tinha que fazer os vídeos e gerenciar o Instagram, né? E aí, a gente teve problema para começar no início. Mas aí, depois, a gente conseguiu embalar a nossa equipe, que era Escorpiões do Caos, com a entrada do Martinelli como monitor. Martinelli, maravilhoso como monitor. E aí a gente tinha que fazer as coisas para o Instagram. Só que aí, no nosso grupo, tipo, não tinha ateniense, né? Ateniense que é a casa que geralmente é porta-voz. Não tinha ateniense, não tinha ninguém tinha. E aí eu comecei a fazer os vídeos. Tipo, aí eu comecei a fazer aqueles reels do Instagram só dublando a pessoa, sabe? Comecei a fazer vídeos assim criativos, como meme. E aí foi ficando legal e tudo mais. E aí esse ano, no segundo ano, aí eu comecei a ser porta-voz. E comecei a coordenar o núcleo aqui de Uberlândia, né? Aqui da região. Eu não entendi qual é a tua casa na academia que tu saiu. Eu sou de Esparta. Esparta. Isso. É porque não tinha ateniense, que geralmente é o que Sim. é porta-voz. Né? Aí Sim, acabou. Aqui no Sul, eu sou o cara que faz os vídeos, mas sou da casa de Alexandria. Então, acaba sempre rola alguma coisa. Se balanceando. Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.